boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nesta noite gloriosa. Eu desejo compartilhar aqui com vocês o texto da palavra do Senhor que se encontra aqui no livro de Lucas, capítulo 15, e o versículo 11, que nos mostra a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E se eu fosse dar título a essa parábola, eu ia colocar: atitude precipitada gera consequência terrível. E não é diferente nesses dias de hoje, nesses últimos dias que estamos vivendo na Terra. Quantos filhos, trazendo para a parte material, parte física, tem tomado atitude terrível diante dos seus pais. Atitude essa que pode custar consequência terrível. Porque a palavra de Deus nos diz, nos afirma claramente: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. É a palavra de Deus falando para nós nesta noite. E a atitude desse jovem foi uma atitude terrível. Primeiramente, ele desejou a parte da herança. E nós sabemos que quando a pessoa tem muitos bens, geralmente, antes dessa pessoa falecer, ele faz um testamento. E naquele testamento ele discrimina a sua herança, ele divide da maneira coerente, como ele quer. E esse filho, ao tomar essa atitude terrível, ele antecipou a morte do seu pai. Mas o pai, mesmo com o coração quebrado, triste, angustiado, ele fez a vontade daquele jovem. E a palavra do Senhor nos mostra que poucos dias depois, ele, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, terra distante, sem a presença do seu pai. E ali ele começou a viver dissolutamente, e começou a gastar todos os seus dinheiros sem sabedoria. Como eu tinha falado, a atitude errada gera consequência terrível na vida daqueles que desobedecem. E no versículo 14, nos mostra a palavra de Deus: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Primeira consequência terrível de sua atitude errada.
gastou o seu dinheiro dissolutamente com os prazeres da vida e começou a padecer necessidade. E como a palavra do Senhor diz que um abismo puxa outro abismo, ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, a qual lhe mandou para os seus campos para apacentar porcos. E o emprego que ele arrumou foi para ser apacentador de porcos. E a palavra do Senhor diz que ele desejava comer as migalhas, as bolotas que os porcos comiam, porque ninguém naquela cidade lhe dava nada. Como eu falei, atitudes erradas geram consequência terrível, consequência desastrosa. Eu creio que aquele jovem ele não tinha cumprido o horário de trabalho para receber o seu pagamento. E ao passar o tempo, ele começou a desejar comer as migalhas que caíam ali, aquelas migalhas dos porcos, aquelas bolotas, porque ninguém ali lhe dava nada. Aí veio a lembrança. No versículo 17, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Glória a Deus por isso, porque ele se lembrou que os trabalhadores do pai dele estavam vivendo numa situação bem melhor do que a dele atualmente. O próprio trabalhador que trabalhava com seu pai tinha abundância de pão e ele estava padecendo necessidade. Mas ele tomou uma atitude positiva. Aliás, ele tomou 3 atitudes positivas. A primeira foi se lembrar que os trabalhadores do seu pai estavam vivendo numa situação melhor do que a dele. Glória a Deus. A segunda atitude positiva daquele jovem: levantar-me-ei. Ele se levantou. Ele não ficou prostrado. Ele se levantou e foi até a casa do pai. Primeiro ele planejou. Ele disse: eu vou me levantar, vou à casa do meu pai e vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele jovem, depois da sua queda desastrosa, ele reconheceu que pecou, reconheceu que sem a presença do Pai ele não era nada, reconheceu que os próprios trabalhadores do seu pai estavam vivendo numa situação melhor do que a dele, e ele tomou essa atitude positiva de ir ao encontro do Pai. E que nesta noite, jovem, ouça o conselho dos seus pais. O seu pai, por mais ignorante que ele seja, ele jamais vai querer o seu mal. E a palavra do Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa.
Deus, ele tem promessa para a tua vida. Basta tão somente você obedecer ao seu Pai e obedecer a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E quando aquele jovem se levantou, foi até a casa do pai, no 21 ele falou: pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe como um dos teus trabalhadores. Mas a atitude do pai não foi o ignorá-lo. A atitude do pai foi abraçá-lo. Mas o pai disse: louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe, ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei um bezerro cevado, matai-o, comamos e alegramos, porque esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Assim é Deus, assim é Jesus, na minha e na tua vida. Quando nós reconhecemos que pecamos, e como nós reconhecemos que só em Cristo há solução para nossas vidas. Que nessa noite, amado ouvinte, você que está ouvindo esse vídeo, você possa tomar a atitude positiva desse filho pródigo. Levantar-se da situação que você está, reconhecer que pecou e ir ao encontro do Pai. Porque Ele tem o melhor para ti. Ele diz: ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. É isso que Jesus quer fazer contigo nesta noite. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.